Easy.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. 7h40 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Quem apresenta esse programa é o companheiro Marco Antônio. Ele está cumprindo aí conforme as determinações da Organização Mundial de Saúde, todos os especialistas, né? Está em casa em sistema home office, assim como o Júlio Cossoloso também, que apesar de mais novo, também trabalhando no sistema home office, porque ele é do grupo de risco. Mas, se Deus quiser, isso tudo vai passar. Em breve, Marco Antônio vai estar de volta aqui. 5 horas da manhã não é fácil, não. Né, ainda mais para quem dormiu às 4, né, Arnaldo? Pois é. Estamos de volta e neste bloco a pauta é cultura e comemorações do aniversário de Campos virtuais, com a diretora do Museu Histórico de Campos, Graziela Escocar. A pauta é com o Arnaldo e o bom dia é seu, Graziela. Prazer recebê-la aqui. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, sempre falando um pouquinho e de cultura, agora de um novo jeito, né? Tivemos que nos reinventar. Pois é, Graziela, amanhã a Folha FM completa um ano. É verdade, verdade. Né, estamos um ano no ar aqui, quinta-feira, 28 de março de 2019, começamos o programa, né, e como é no bissexto, sábado, agora 28 de março, teríamos nossa comemoração, o show do Zé Ramalho, que foi adiado devido a essa questão essa pandemia. Também tomamos essas providências junto com a organização, né, a equipe da Exis, que estava organizando o show. E amanhã, mais importante historicamente, é essa questão de Campos, 185 anos da elevação de vila à cidade. Só que as comemorações amanhã, até mesmo por esse momento social, vão ser um pouco diferentes do que todo mundo está acostumado, né? Qual é a programação para amanhã, para os 185 anos de Campos? Então, um museu vai preparar um quiz cultural e histórico através da sua página no Facebook e no Instagram, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo histórico, que, na verdade, a gente aproveita essa data do 28 de março para até desmistificar, porque justamente se tornou o aniversário da cidade. Mas Campos é muito mais antiga. Quando a gente fala de Campos, a gente falar só de 185 anos, né? Não cabe realmente. Então, a gente vai mostrar que existem outras possíveis datas aí para a gente comemorar, ou pelo menos registrar isso como algo importante, assim como São Paulo e Rio de Janeiro, que comemora, 400 e 300 anos, a gente tem mais de 367 anos de história, né? Então, o museu vai fazer de uma forma diversificada e interativa, vai fazer essa chamada online, né, para a população ali testar até seus conhecimentos sobre a história e a cultura do município, né? É uma forma ali, para alguns pode parecer algumas perguntas um pouco bobinhas, mas para a grande maioria da população até testar seu conhecimento eu acho importante ali. E também aproveitar esse momento em que as mães, a galera está toda em casa, a família está toda em casa, então ali aproveitar, interagir com os filhos, enfim, a família vai poder participar como um todo. E o Arquivo Público Municipal também está preparando uma live ao vivo com o historiador e professor Carlos Eugênio Soares, né, que vai falar o que comemorar, né, no 28 de março, que também é a mesma situação, a gente está desmistificando esse 28 de março, né? Então, eu acho importante todo mundo que estiver em casa, e tem que estar em casa, né, acompanhar e testar seus conhecimentos, ficar por dentro da nossa história. Então, é um momento realmente que a gente teve que se reinventar. Não é nada novo, é a partir mesmo do que tem feito outras instituições culturais. O museu só está seguindo o que outros museus acabam fazendo visita virtual. O nosso, até então, a gente não tinha registrado. Aí a gente chega, são situações como essa que a gente percebe que a gente não tinha registrado nosso acervo de uma forma de audiovisual, né? Então, a gente sentiu a necessidade de reunir a equipe, também não é todos os funcionários do museu.
sou eu e mais 3 funcionários, que a gente se reuniu uma vez na semana e fazer essa gravação, porque não adianta só também fotografar o acervo ou filmar o acervo. A gente também sentiu necessidade de contextualizar com a história local, né? Explicar, né, esse acervo. Então, a gente tem feito essas gravações. É o guia virtual também, né? O guia virtual, Muito isso bom. aí. Uma mediação, na verdade, hoje, né, que a gente costuma falar. Eu vou falar um pouquinho mais com você sobre essas questões que a cultura tem adotado durante esse período de quarentena, mas você tocou em um ponto que eu acho fundamental, que é esse erro, no meu ponto de vista, que as cidades nossas aqui cometem de comemorar a elevação à categoria de cidade. Porque São Vicente tem mais de 500 anos, porque é a Vila de São Vicente, que era a nomenclatura à época, né, das cidades. E aqui você pega Campos, que é de 1600 e... Agora me foge aqui, deixa eu ver se eu acho que 1677, a Vila de São Salvador, né, e comemora somente 185 anos de cidade. Sim. São João da Barra faz isso também, Macaé faz isso também. Sim. Já Cabo Frio não, Cabo Frio comemora mais de 400 anos, Sim. que é a época de vila ainda, né? Sim, isso tem sido um grande debate entre os historiadores aqui na região, na verdade. Por muito tempo se perpetuou até essa data que você falou, 1677, que é o 29 de maio. Sim. Né, no qual realmente tem a documentação comprovando que foi instalada a Vila de São Salvador, né, a instalação da Câmara Municipal pelos Viscondes de Asseca e o retorno deles, na verdade, né, tomando conta da capitania. Mas hoje a gente tem outras datas, né? E existe um questionamento aí. O Arquivo Público, por exemplo, o Carlos Freitas, até enquanto ele estava na direção, ele fez um levantamento e um estudo muito interessante. Existe um documento no Arquivo Público de 1653 que mostra, na verdade, que havia já uma posse na Câmara Municipal. Já houve uma Câmara Municipal. Em 1652, né, já foi pedida uma petição, né, para instalar essa Câmara Municipal. Pelo quê? Pelos descendentes aqui dos 7 capitães, aí vem o envolvimento da família da Benta Pereira. Enfim, houve uma petição, houve um pedido. Eles tomam posse no 1º de janeiro de 1653, né, e só que é renegado perante a coroa portuguesa. É renegado. Mas a gente tem que marcar esse fato como um fato histórico. Ocorreu isso. Eles tomaram posse porque, e como outras cidades, eles consideram a fundação histórica a partir da Câmara Municipal, né? E a questão da vila, né? A instalação da vila. Em 1650 já havia 70 moradores, já era um povoado, já havia 70 moradores, né, como diz Alberto Lamego, e eles sentiram necessidade de criar essa Câmara Municipal para reger leis e para saber convívio social também, né? Só que em 1653 é instalada essa Câmara Municipal, só que ela não é autorizada perante a coroa portuguesa, somente em 1677. E aí a gente tem entre esse debate profundo que o Instituto Histórico e Geográfico de Campos realizou ano passado, inclusive no Festival Doce Palavras, qual é o aniversário de Campos, esse questionamento. E nessa reunião, a data que foi votada foi o 1º de janeiro de 1653. Sendo que a gente pensa em vários detalhes. É um fato histórico que a gente não pode esquecer, mas alguns questionam que 1º de janeiro ninguém vai gostar de comemorar aniversário da cidade de 1º de janeiro. Mas é um fato histórico, ponto. Né? É um fato histórico. Então, existe, ainda não foi decidido, somente essa reunião pelo Instituto Histórico, ainda não passou ainda pela Câmara, enfim. Estamos aguardando essa definição ainda de qual vai ser a data de aniversário de Campos, mas aproveitamos o 28 de março para desmistificar essa questão. Aí uma coisa muito interessante que vocês podem até me perguntar, Grazi, mas por que se comemora o 28 de março? Porque o 28 de março ele se tornou tão importante, né? E a população concebe isso de uma tal forma. Porque no centenário, em 1935, foi o centenário de 1835 a 1935. E aí o prefeito da época, se eu não me engano, é o Francisco Costa Nunes. Ele vai realizar várias obras na cidade e ele vai ter
essa brilhante ideia de inaugurar todas essas obras justamente nessa data de centenário, né? Ele é um engenheiro, ele vai criar várias rodovias em Campos, enfim, realmente vários prédios na cidade, né? Parte da Avenida 28 de Março, o Palácio Nilo Peçanha, onde é a Câmara de Vereadores, a reforma da Catedral de Campos vai ser essa que a gente conhece hoje, com a cúpula, entendeu? Com a Basílica, enfim, vai ser inaugurado no 28 de março de 1935. Então, isso marcou muito a população, a tal modo que os outros governantes passaram a comemorar o 28 de março. Mas o 28 de março, para ficar bem claro para quem acompanha a gente, é a data que o Império reconhece, eleva de vila a cidade. Na prática, o que mudava nessa época com esse reconhecimento? Era só o status ou mudava? Porque as vilas já tinham suas câmaras. Né? É o modelo português. Erguia-se uma igreja, câmara e cadeia. Né? Eu pego a Praça de São João da Barra lá, que é um exemplo. Né? Um em frente do outro. Mas se a vila já tinha câmara, já tinha cadeia, já tinha igreja, quando você levava a cidade, era só questão de status? É uma questão de status, sim, e Campos chegou, no século XIX, a ser cogitada capital. Sim. Pela produção econômica, né? A açucareira, principalmente nesse período. Então, Campos queria muito, nesse momento, também ser capital. Então, foi uma questão de status também, e também para formalizar a quantidade de moradores que já havia. Agora eu não posso precisar, né, na época, mas também foi para só oficializar o que Campos já estava se urbanizando, se tornando um grande polo e chamando atenção. Né? E aí fez com que fosse elevada a categoria de cidade em 1835. Agora, essa possibilidade em discussão que você levantou, de que se mude a data de comemoração, isso ainda pode acontecer? Vocês estão analisando isso? Isso ainda pode acontecer. Houve a reunião do Instituto Histórico e Geográfico de Campos, como eu disse, no Festival das Palavras, no qual reuniu os historiadores. Cada membro do Instituto teve a oportunidade de votar, falar ali em sua defesa da data. Inclusive, tem uma outra data também, que é muito questionada, que é a do Major, responsável até pelo museu que compõe a Igreja São Francisco, que é 1652, que ele fala que é a primeira missa, na verdade, da primeira capela ali, que seria a Igreja de São Francisco. Ainda tem essa data ainda que eu até me esqueci de mencionar. Então, foi feita essa reunião e a data que foi votada foi o 1º de janeiro de 1653. Né? Então, daí para cá, Campos teria 367 anos, se eu não me engano. Mas vai passar ainda pela Câmara Municipal, mas o intuito pelo Instituto Histórico é que a gente fale a questão correta, realmente, o fato histórico em si. Né? Eu acho que a gente precisa falar a história. Por muito tempo se falou só dos vencedores, né? E a gente precisa falar dessas pessoas que instalaram a primeira Câmara Municipal, né, na cidade. Desculpa, Arnaldo, seria mudar a data, não? Não é questão só de oficializar uma data para o município. A data de fundação do município é essa. O 28 de março, eu acho que é uma concepção que foi levada por muito tempo. É difícil quebrar uma tradição, é bem difícil quebrar uma tradição, mas eu acho importante a gente aproveitar esse momento. Tanto o museu quanto o arquivo estará realizando ações para desmistificar essa data, mostrar que o que essa data é justamente, eu acho que vocês falaram perfeitamente, a elevação à categoria de cidade. Né? É importante falar isso, porque quando a gente fala aniversário, tem um peso muito grande, como se Campos só tivesse 185 anos, e Campos tem muito mais do que isso. A questão toda, eu acho que a palavra aniversário pesa muito. Uhum. É que nem eu vejo alguns colegas, não querendo falar mal de jornalistas, mas eu vejo alguns colegas quando vão cobrir elevação à categoria de cidade aqui, de São João da Barra, por exemplo, e que colocam que é a emancipação. Não houve emancipação, é uma elevação de categoria de vila à cidade, né?
Ontem eu estava brincando justamente com isso, porque muita gente me pergunta, quando que foi a emancipação? Então, Campos, na verdade, ele sempre foi a capitania ali de São Tomé, né? As outras cidades que se emanciparam de Campos, né? Então, assim, a gente pode falar do conceito de emancipação? Sim, o conceito de emancipação é quando você consegue um status, né, maior, enfim. Mas Campos sempre foi ali, sempre foi o território maior. As outras cidades, né, Quissamã, Macaé, essas cidades, sim, né, foram saindo da região aqui de Campos e se emancipando, né? Que digo o mapa do Couto Reis, que descreve muito bem, quando ele descreve esse mapa, né? Que é muito interessante, que ele é um militar e geógrafo, enfim, ele vem para a região, é um viajante, ao mando da coroa portuguesa, né? Feito no lombo do burro. Isso, e é impressionante o mapa. Impressionante, eu vi. Impressionante os detalhes do mapa, né? E ele faz essa descrição perfeita ali de como era a região, né? Então aí você tem essa concepção que Campos sempre foi Campos, assim, sempre teve aquele território, né? E as outras cidades que foram desapegando. Mas você sente, no mapa dele também, você sente que as outras cidades que hoje se emanciparam de Campos também tinham sua própria circunstância ali, entendeu? Tinha sua própria logística ali, de um certo modo. Era como se fossem vilarejos, né? Vilarejos, isso, justamente. Se pegar a atividade econômica, foi o que você colocou. A gente já tinha, pelo menos pelo que eu acompanho, não que eu seja historiador, longe disso, gosto até, mas longe disso, mas você tem a questão de Canavieira de Campos, já a área de Quissamã ali também, portuária já em São João da Barra, que hoje o pessoal fala do Porto do Açu, mas se você pegar a história, né, a atividade portuária no século XIX, por ali, era muito forte em São João da Barra, já essa época. Mas eu estou falando de São João da Barra porque, como todo mundo sabe, que não é segredo de ninguém que eu sou de lá, e no aniversário de 150 anos de elevação à categoria de cidade, eu era aluno da rede pública municipal. E me marcou muito como estudante naquela época, 9, 10 anos de idade, um projeto que teve que você tinha que conhecer a história da cidade. Isso me marcou muito. Então, 1622, primeiro povoamento da cidade, 1630, quando Lourenço do Espírito Santo sobe a margem do Paraíba e cria o povoado da Vila de São João da Praia, à época. E isso foi de tudo que eu aprendi na rede pública de ensino. Não falta muito nas cidades levar esse conhecimento à criança. Por exemplo, tudo que eu sei da minha cidade, de história da minha cidade, até chegar à elevação de cidade em 1850, foi por esse projeto no aniversário de 150 anos de lá, que aí foi, né, fizeram um projeto maior. Mas não falta muito isso de incutir na criança, desde cedo, na rede pública mesmo, o conhecimento sobre a sua história? Então, eu tenho uma opinião bem forte sobre isso, concordo com você. E aqui em Campos, realmente, a gente deixou de ter. Porque eu também sou de uma geração, tenho 33 anos, que eu estudei na cartilha Gente da Terra, da professora Marluce Cereja. Então, eu acho que eu comecei a me interessar desde ali, né, sobre Campos. E tinha esse conteúdo em sala de aula, e era transversal para todas as outras matérias, né? Para geografia, para história, para português. Sim. Era um conhecimento transversal. E hoje eu sinto muita necessidade, hoje eu sinto a falta realmente de um conteúdo apropriado para a sala de aula, mas de um tempo para cá, essa indagação, esse questionamento tem surgido também de outras pessoas, como a Silvia Paz e a Carmen Eugênia. Elas realizaram uma coleção, que é uma coleção de livros paradidáticos sobre a história local, a partir de lendas. O primeiro livro foi o Urural Pançudo, no qual ele não circula, digamos assim, na rede municipal, mas ele está à venda para quem quiser ter esse livro para os filhos, enfim. E é uma coleção bem interessante, que elas traduzem, às vezes, trabalhos acadêmicos, né, em livros paradidáticos, né, e é bem difícil também fazer isso, sabe? Como que você traduz, às vezes, questão sobre a produção açucareira em Campos, que é o livro da Rainha Raia, né, para um livro paradidático, né? Mas aqui em Campos, eu costumo até dizer, quando eu dava aula para os meus alunos, que a gente sabe muito mais sobre a história universal de outros países, digamos assim, e não sabemos do Brasil e muito menos da cidade onde a gente habita, né? Eu já tive alunos que nunca se perguntaram, tive um depoimento de um aluno, Grazi,
nunca me perguntei porque eu moro numa cidade chamada Campos Goytacazes. Então, olha só, então eu acho que é preciso fazer um trabalho de educação patrimonial, e isso falta muito. Hoje a educação patrimonial ela está extracurricular. Né? Gostaria muito, né, que ela fizesse parte realmente do currículo escolar, né? Que ela fosse realmente uma disciplina colocada pelos professores. E aí, como ela é extracurricular, eles colocam isso como uma visita ao museu, uma ida ao arquivo, né, com outras atividades, e acabam não preparando, de certo modo, o aluno para isso, né? E a gente tem uma peça fundamental dentro da escola, que é o animador cultural, que eu acho que o animador cultural ali poderia trabalhar perfeitamente com a educação patrimonial, né? Que a educação patrimonial é essa alfabetização acerca da cultura, da história do seu município, né? Você questionar a sua herança realmente e a preservação da sua identidade. Há um desvio, se me permite, a gente precisa fazer um intervalo, mas só uma colocação, não sei se você concorda, eu até escrevi outro dia, eu sou fraco com esse negócio de escrever, a diferença cultural das janelas, né, da Itália para o Brasil. Não tem nada de errado com o Brasil, com relação à sua cultura, não. Só fazendo a comparação, você vê o protesto deles com música, com shows, essa coisa toda, e a gente aqui precisando de panelaço para meio que tentar acordar as autoridades, eu não sei, uma coisa parecida assim. Eu também confesso que tem que concordar numa parte com... Acho que numa parte não, em tudo com o Arnaldo, porque ele só conheceu a história um pouco melhor de São João da Barra porque foi para comemorar os 150 anos. E se você me perguntar a história da minha cidade, onde eu nasci, que é Italva, eu só conheço hoje, que eu pesquisei, li, que antes era Monção, depois trocou de nome, enfim... Só agora, porque na época que eu estudei também não tinha absolutamente nada sobre a história da minha cidade. Ou seja, não há um interesse, eu não sei de onde parte, se é do Ministério ou das secretarias estaduais e municipais, de se transformar essa questão do conhecimento local em prioridade na grade curricular. Não sei se eu estou exagerando, mas, poxa, porque a gente tem pouco, o brasileiro tem pouco interesse por cultura. A gente tem um exemplo, por exemplo, da disciplina de História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena, né? Ela completou até 10 anos há pouco tempo, porque ela foi obrigatória no currículo. A partir do momento que ela se tornou obrigatória no currículo, aí passou a ser realmente falada em sala de aula até a disciplina. Agora, a educação patrimonial que abrange a história regional, que abrange esse formato, né, de comunicar e de informar esse conhecimento acerca realmente do nosso patrimônio, tudo que valoriza o nosso patrimônio e identidade, ela deveria estar como obrigatória, e ela é extracurricular. Então, até hoje não se cumpre muito essa função. Não se cumpre muito essa função. E acaba se deixando para momentos como esse, como o Arnaldo falou, em comemorar um momento histórico ali, até porque tem outro envolvimento da cidade como um todo, outras programações, né? Mas é importante de ser falado em sala de aula. Inclusive, eu já encontrei a professora Marluce, gostaria muito que a cartilha Gente da Terra fosse novamente utilizado. Eu acho que a gente pode trabalhar com outros formatos, sim, de educação patrimonial em sala de aula, mas depende muito do engajamento do professor. E depende também se esse professor está preparado, porque a gente encontra situações também que também não facilitam a vida do professor. Não facilitam a vida do professor de maneira nenhuma. Ninguém está pedindo para nenhum professor ser historiador profundo, né, para ter essa questão das datas, saber da documentação que há no município, mas confunde muito. Por exemplo, se você for hoje lá na Igreja de São Francisco, né, eu estive lá, criaram um banner, criaram uma informação ali sobre a primeira missa, né, naquele local de 1652, e daqui a pouco você vira para cá, tem um marco ali de 1677, e daqui a pouco você pega um site, alguma coisa, e você vê a foto dali da Igreja de São Francisco e tudo mais, e Campos comemora 185 anos. Isso acontecia muito. Isso acontecia muito. Sabe? Então, você pega datas assim aleatórias e junta tudo e fala para o professor, Campos está comemorando 185 anos.
Então se torna uma bagunça. Então, por isso que o Instituto Histórico e Geográfico tem essa intenção de formalizar isso, até para a gente passar um conhecimento correto, porque vira, enfim, né? E até pouco tempo a gente tinha um material muito bacana, né? Que era lá do sul do país, eu acho. Daquela... a prefeitura comprava aquele material contando a história lá da região sul, né? Da região sul. A gente tem tanta riqueza na nossa cidade em relação a patrimônio material e imaterial, que tudo voltado realmente para a história local, que eu acho que a gente tem que valorizar e falar nisso, né? É nesses momentos agora, por exemplo, de isolamento em casa, né, que eu acho importante a gente recordar um pouquinho do nosso passado, resgatar nossas origens, conhecer que Campos não é a primeira epidemia que Campos passa. Justamente. Né? Nós tivemos aí, se a gente pegar a gripe espanhola, né, um número de mortos gigantesco em Campos e outras epidemias também. Agora, e outra coisa, né, a história se repete muito. Campos sempre foi uma cidade cíclica, né? Sim. A economia é uma monocultura. A gente pega aí o ciclo da cana-de-açúcar, depois o ciclo do petróleo. Como que tudo se repete? Quem conhece a história, né? Quem conhece a sua história, quem não conhece tende a repeti-la. E Sim. é isso que a gente vem vendo aí ao longo Sim. dos anos com Campos. Né? É uma questão realmente a longo prazo, mas a gente percebe que Campos, eu pelo menos tento estudar sempre na questão da história social, mas a gente esbarra na questão muito econômica, muito forte em Campos. Primeira produção que não foi o açúcar, que isso é interessante falar, que todo mundo concebe como o açúcar, mas foi o gado. Né? A produção realmente de gado na região, tanto é que aí a gente vai ter uma grande briga na Câmara Municipal por conta disso, né? A Câmara Municipal, com os descendentes dos 7 capitães ali, com a família de Beta Pereira, vai inclusive a família de Beta Pereira vai criar um imposto chamado gado de vento, que é hoje muito popular, que é quando uma pessoa pega um animal que está na rua, alguma coisa, e cuida na sua propriedade, depois o dono vem resgatar e você tem que pagar um imposto sobre aquilo, né? E a Câmara Municipal dos Viscondes de Asseca, que eram donos da capitania, não gostaram nada disso, né? Então interviram também desse modo. Então a gente tem desde essa questão do gado muito importante na nossa região. Depois a gente tem a produção açucareira, né, com as usinas, né? O primeiro engenho também colocado em Campos é em 1650. É interessante também a gente apontar isso, que aí eles percebem que a terra é propícia para essa produção. Enfim, tem muita história para falar de Campos. Bom, são 8h07. Arnaldo, um rápido intervalo. Graziela, você aguarda um instante, a gente faz um rápido intervalo, Arnaldo, e volta a conversar com você. E eu acho que é interessante depois você passar os canais aí pra gente acessar, Sim. porque para quem tá de quarentena aí, toda opção é válida e essa cultural vai ser bacana, né? Vai ser uma tomara que seja, né? E que as pessoas comecem a acessar para poder, né, dar curiosidade e vontade depois de ir, tanto, né, continuar virtualmente como pessoalmente. São 8h08, você está ouvindo a Folha FM, este é o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Nós estamos com o Arnaldo Neto, recebendo a diretora do Museu Histórico de Campos, Graziela Escocar. Um rápido intervalo, enquanto isso a gente segue com a nossa campanha do Grupo Folha da Manhã, para que você, consumidor, prestigie o comércio da sua cidade. Compre no delivery, compre no sistema de internet, mas do comércio local. Compre com os anunciantes da Folha FM, que aliás tem ótimos, excelentes aqui, ó, tem um que vai tocar aí agora, um frango espetacular. Então, prestigie o comércio local. Agora é momento de cada um fazer a sua parte, até que o governo passe a fazer a parte dele também. Ei, psiu, a Campos Delivery faz o irresistível frango frito crocante. O frango é feito na fritadeira a pressão